Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 3, vai falar assim: Pelo que, irmãos santos, participantes da chamada celestial, considerem o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, o qual, sendo fiel a Deus que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele, de tão maior glória do que Moisés, é tido por digno. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés, na verdade, foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se apenas mantivermos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde me tentaram vossos pais, provocaram-me e viram minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Jurei então na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança que tínhamos no princípio. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque alguns, tendo-a ouvido, o provocaram, embora não todos os que tinham saído do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi com os que pecaram porventura e cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam em seu repouso, senão aqueles que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. O capítulo 3 de Hebreus vai dizer sobre o povo de Israel. O capítulo 3 vai falar sobre Moisés. Moisés foi fiel como servo para anunciar os mandamentos do Senhor. Porém, o povo não confiou, o povo era incrédulo. O povo não conseguia ouvir a voz de Deus por causa da idolatria, por causa da imoralidade, por causa de tantas adorações a ídolos. O povo morreu no deserto porque foi incrédulo e não quis ouvir a voz de Deus. Foram enganados e os seus corações se endureceram. E quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus e endurecemos o nosso coração? Quantas vezes a desobediência vem sobre as nossas vidas e não queremos fazer aquilo que Deus nos ordenou? Quantas vezes o Senhor, Ele vê a nossa incredulidade e diante dela o Senhor, Ele é justo e Ele diz que não entraremos no repouso dele por causa que levantamos a ira ao Deus Todo-Poderoso. E quando se levanta a ira do Deus Todo-Poderoso e nos apartamos do Deus vivo, o Senhor, Ele nos leva a ira dele.
E a ira de Deus é o afastamento da sua presença. E quando nós não temos a presença de Deus, nós não conseguimos ter paz. Quando nós não temos a presença de Deus, nós somos enviados à tentação do deserto. Porque muitas vezes provocamos a ira de Deus não fazendo a sua vontade. O Senhor fez coisas milagrosas, mostrou o seu poder àquele povo. O Senhor mostrou o quanto Ele é poderoso e grandioso para fazer o que Ele quer. O Senhor mostrou sinais, maravilhas, prodígios, usando a vida de Moisés, o seu servo. E mesmo assim, aquele povo tinha incredulidade no coração. E mesmo assim, aquele povo não saiu do deserto por causa da sua murmuração. Porque preferiu adorar os seus deuses ao invés de adorar a Deus. Porque ao invés de conhecer o Deus vivo, eles ficaram no engano dos seus pecados, sendo desobedientes. E a desobediência nos afasta de Deus. A desobediência nos leva para longe de Deus. E nós precisamos voltar ao início da nossa confiança, a estarmos firmes na fé. E para isso nós precisamos nos esvaziar. Para isso nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus, porque é somente através da palavra que a nossa fé, ela traz avivamento para as nossas almas. É através da palavra que nós vamos ampliar a nossa fé. É através da palavra de Deus que a nossa fé será exercida e construída firme sobre a rocha. Que você fique com essa palavra no seu coração, que o Espírito Santo possa ministrar sobre você, sobre a sua casa. O quão importante é que nós obedeçamos a palavra de Deus, aos mandamentos que o Senhor nos ordenou, para que possamos viver a plenitude do Espírito Santo. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.